Se você gosta de se organizar através de um planejamento semanal, talvez você já utilize isso em um caderninho ou então em um planner mesmo daqueles físicos, né? Onde você tem a semana em uma página só. Aqui nós temos uma alternativa dentro do Notion para você gratuitamente. Então, assiste esse vídeo até o final porque eu vou te ensinar desde como duplicar e passar ele para sua conta até como você vai utilizar no dia a dia e planejar a sua semana. E a primeira coisa a se fazer é duplicar o template, né? Criar uma cópia dele para a sua conta do Notion. Para fazer isso é muito simples, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai ser redirecionado a uma página de cadastro, né? Da nossa área de membros aqui do CCN, e lá dentro da área de membros você vai encontrar não só esse template, como diversas outras ferramentas, aulas, grupo de avisos sobre atualizações do Notion. Então, se você gosta do Notion, não perca tempo, né? E se cadastre na nossa área de membros gratuita. Bom, então você se cadastrou, encontrou lá o planejamento semanal na área de membros, você vai clicar em Comece com esse modelo. Esse botão, geralmente o Notion atualiza com bastante frequência, às vezes aparece um quadradinho, às vezes ele muda aqui um pouco a nomenclatura, mas geralmente é no canto superior direito a opção de você duplicar ou começar a utilizar o Notion a partir desse modelo. Eu já tenho conta, mas eu também vou clicar nesse botão, dá na mesma, beleza? Então vou clicar aqui. Eu vou ser redirecionado para minha conta, né? Como eu comentei, eu já até estou logado, então apareceu para mim aqui o meu espaço de trabalho, que vai ser esse daqui mesmo, e o meu espaço de equipe eu vou colocar no meu espaço de equipe chamado YouTube. No teu caso, talvez tenha ali para uso pessoal, vai estar ali adicionar a particular, né? Caso você não tenha espaços de equipe, então você vai escolher o local que você vai duplicar dentro da sua conta. No meu caso vai ser para aula, eu vou pôr aqui no YouTube, e ele vai começar a duplicar. Bom, então agora eu já estou aqui no meu Notion, no planejamento semanal, e eu vou primeiro passar uma visão geral por ele para que você entenda, né, como funciona, e depois eu volto para criar os exemplos com vocês. Então, bom, aqui nós temos uma informação logo no começo de como utilizar, para caso você queira ter um tutorial através de texto também, né? Mas você pode excluir depois que aprender a utilizar para liberar um pouco mais de espaço aqui na tua tela, né, digamos assim. Nós temos aqui o botão de limpar semana, que vai limpar todas as atividades que já tem planejado, para caso você mude de uma semana para outra, queira finalizar tudo e começar do zero o teu planejamento. Nós temos aqui metas da semana, para que você possa dar destaque aos principais objetivos da semana, né? Então, aqui você vai ter todas as suas atividades e aqui você deixa apenas as metas principais ali da semana. Então, bom, o planejamento semanal, ele basicamente é essa ferramenta aqui. Você tem então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo com cores diferentes, e daí em cada coluna existe também a separação do período, manhã, tarde e noite. Nesse caso aqui, no exemplo da terça-feira, eu tenho 3 atividades. De manhã, né? Eu tenho aqui academia, de tarde eu tenho reunião de projetos e à noite eu tenho passar no mercado. Então eu posso também fechar essas abas aqui ou deixar abertas conforme eu passe ali pelos períodos do dia. E aqui tem o status, né, para você ir marcando como concluído, também o horário e uma categoria. Que é interessante, né, você preencher essas categorias para que a gente tenha um pouco mais de informações aqui dentro dos gráficos. Então, já falando agora sobre os gráficos, né, nós temos então os gráficos de tarefa em andamento e aqui ao lado as tarefas finalizadas. As abas são as mesmas, então aqui em andamento. Eu tenho, por exemplo, quantas tarefas em andamento eu tenho por dia da semana. No domingo eu tenho apenas uma, então vamos conferir aqui. Domingo eu tenho apenas uma tarefa. E assim, nos outros dias, na terça eu tenho 3, né? Então, 1, 2, 3. E aqui ele aparece para você um gráfico para você ter ali o quantitativo num formato mais visual. Aqui tem também por quantidade. Então, eu consigo ver aqui uma separação num gráfico de pizza, né? De rosca. Quais são os dias da semana que eu tenho maior quantidade de atividades em andamento. E aqui por categoria, no total da minha semana, eu tenho então 4 atividades pessoais, 3 de trabalho e 4 treinos no total da minha semana. Do outro lado é a mesma coisa, só que agora ele mostra apenas as finalizadas, para você ter um histórico, né? Então, conforme a gente for finalizando essas aqui, elas vão passando para os gráficos de tarefas finalizadas. Bom, esse gráfico está aqui justamente para ter uma visão diferenciada ali e você ter um controle mais legal e quantitativo das suas tarefas. Mas não é obrigatório. Inclusive, os gráficos do Notion é uma ferramenta paga. Se você não assinar o plano Plus do Notion, você não vai conseguir visualizar esses gráficos, porque o Notion libera apenas um gráfico por conta gratuita, beleza? Então, reforçando, você não precisa pagar o plano Plus para utilizar o nosso template. Apenas se você quiser visualizar esses gráficos, você precisaria assinar.
Então, caso você não for assinar, né, os gráficos vai aparecer aqui uma mensagem de erro pedindo para você fazer o upgrade da sua conta. Você pode, inclusive, deletar os gráficos aqui e utilizar apenas o planejamento semanal sem os gráficos. Eu vou dar um Ctrl Z para mostrar na explicação como ficaria com gráficos, né? No caso de você realmente utilizar uma assinatura paga no Notion, ficaria aqui as informações. Bom, para finalizar, nós temos aqui notas dos criadores, onde você pode conhecer outros produtos nossos clicando aqui ou no link da bio. E aqui também tem a nossa base de dados que você não pode apagar, né? Porque é aqui onde está a origem mesmo da base de dados que nós utilizamos para criar essa visualização aqui em formato de Kanban para vocês, beleza? Então vamos para a prática agora. A primeira coisa que você tem que fazer quando você duplicar o seu template é começar limpando a semana para você não ter essas atividades aqui aleatórias jogadas, né? Então vou clicar aqui em limpar semana. Bom, repare que aqui em tarefas em andamento ficou sem dados, né? E aqui também já ocultou todas as nossas tarefas. Porém, em tarefas finalizadas, ainda aparece como se você tivesse realizado alguma tarefa aqui nesse template. Mas você não realizou, então nós vamos clicar aqui em finalizadas, selecionaremos todas as tarefas que vieram como padrão no template e vamos dar um delete aqui para que você tenha o template em branco, né? Digamos assim. E a partir de agora é só a gente começar de fato a planejar a nossa semana. Então, para isso, eu vou clicar aqui nesses grupos ocultos apenas para a gente poder visualizar o nosso período de manhã, tarde e noite aqui. E eu vou começar então pela segunda-feira. Então, digamos que eu tenha academia de segunda, quarta e sexta, às 6 horas da manhã. Como que eu iria planejar minha semana começando pela academia? Então, eu vou clicar aqui na manhã em nova página. Repare que em tarde aqui, ó, eu tenho os botões de acordo com o dia da semana e o período. Eu vou clicar em manhã. Aqui eu vou escrever, por exemplo, academia. Aqui em categoria eu vou escolher treinos. Em horário eu posso pôr aqui então, digitar, por exemplo, 6 horas, ou então das 6 às 7, né, através de um tracinho. E pronto, eu já planejei a minha academia. Se você quiser dar um pouco mais de detalhe, você pode, por exemplo, mudar o emoji, colocar aqui talvez um braço, né, ó, para simbolizar que a academia é diferenciada das outras ali também. E já está pronto. O que eu posso fazer para pôr agora na quarta e na sexta é duplicar essa mesma atividade e arrastar para quarta-feira, duplicar ela aqui e arrastar para sexta. E pronto, eu já planejei a minha academia. Não foi nem um minuto ali de planejamento até agora, né? Se for contar o tempo de fato que eu levaria para fazer isso sem estar explicando para vocês. Bom, agora vamos fazer uma simulação aqui de que eu preciso cortar o cabelo quinta-feira à noite. Então eu venho aqui na quinta-feira, venho aqui no período da noite, clico em nova página e coloco aqui cortar o cabelo. Eu coloco uma categoria pessoal, lembrando que não é obrigatório você preencher essa categoria, mas como eu comentei, é interessante para a gente ter ali como se fossem métricas depois aqui nos gráficos, né? E também nessas visualizações a gente pode criar algumas categorias. Em horário eu vou pôr aqui, por exemplo, 8 horas da noite. E pronto, já tenho aqui cortar o cabelo, lembrando novamente que se eu quiser colocar um emoji diferente aqui, eu posso colocar. Por símbolozinho aqui. Beleza. Então, para dar sequência na simulação, vamos considerar que eu tenho então um aniversário no sábado à tarde. Então eu venho aqui na coluna do sábado, aqui no período tarde, e coloco aqui, por exemplo, aniversário. Que eu posso colocar um emoji, caso você queira personalizar, né? Vou colocar um bolo aqui. Categoria, eu vou colocar pessoal. Ele abriu a página. Se você clicar na página, ele vai abrir aqui lateral. Você pode terminar de preencher por aqui mesmo, ou então aqui, né? Você clica e digita. Então vou pôr aqui 3 horas da tarde. Beleza. Então nós temos já compromisso na segunda, quarta e sexta e no sábado. Então já temos ali alguma pequena programação da nossa semana. A gente agora pode colocar alguns compromissos do trabalho também. Então, aqui de manhã mesmo, para vocês verem também que a gente consegue colocar mais do que um compromisso no mesmo período. Então, de manhã, digamos que eu tenha uma reunião de trabalho. Aqui eu posso pôr alguma coisa que remeta ao trabalho, vou pôr um celular, aqui profissional, e o horário, digamos que seja então 10 horas da manhã até às 11. Se eu quiser colocar o horário de término também, né? Essa reunião de trabalho, se você quiser duplicar e jogar para todos os dias, né? Você poderia também. Então, todos os dias da semana você vai ter reunião de trabalho das 10 às 11, nesse planejamento aqui. De segunda a sexta, beleza? E de tarde, né? Vamos colocar alguma coisa também de tarde. Eu vou duplicar esse aqui de reunião de trabalho
Vou jogar para tarde e vou chamar aqui de reunião com o cliente. Aqui eu vou mudar a imagenzinha, vou colocar essa mãozinha aqui. Opa. Vou colocar essa imagem, esse emoji aqui. E a reunião com o cliente, o horário não vai ser 10 horas, né? Vai ser no período da tarde, a partir das 2 horas, por exemplo. E se tiver também essa reunião todos os dias, né? A gente pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ó, já vou até dar vários Ctrl+Vs aqui. E arrastando ela de segunda a sexta. Bom, nossa semana está ficando completa. A gente pode adicionar algumas coisas à noite aqui também, né? Então vamos colocar aqui mercado, categoria pessoal, horário 7 horas. Aqui eu vou colocar alguma coisa aqui, metal mercado. Cart com C, né? Beleza. E basicamente é assim que funciona. Eu estou planejando minha semana, coloquei coisas aqui nos períodos da manhã, tarde e noite. E no dia a dia é só eu deixar essa página aberta no meu computador ou no meu celular e eu consigo acompanhar aqui por coluna mesmo o que eu tenho que fazer em cada dia da semana. E conforme eu for realizando, eu vou clicando aqui nesse status, né, para ele marcando como concluído. Conforme você clica em concluído, ele passa para finalizados. Então, ó, conforme eu clico aqui em academia, ele veio aqui para finalizadas, mostrou que eu finalizei no dia 28/1, o horário que eu finalizei, o período, o dia da semana e as informações que a gente preencheu lá. Então, é assim que funciona basicamente. Eu vou simular com vocês aqui que eu estou passando pela minha segunda-feira. Então, eu já fui na academia, agora eu já fiz minha reunião de trabalho. Na segunda-feira, como não tem mais nada de manhã, se eu quiser eu posso fechar então, porque eu estou vivendo a minha segunda-feira, né? Pensa, me acompanha no raciocínio. Então, agora de tarde, o que eu tenho na segunda-feira? Eu tenho só mais uma reunião. A partir do momento que eu fizer essa reunião, eu posso fechar e concluir à tarde. No caso, não tem mais nada à noite. E pronto, o meu dia da segunda-feira eu já fiz as minhas demandas. E daí na terça-feira eu começo aqui de manhã novamente. Tenho a reunião 10 horas apenas, não tenho mais nada, eu não fui na academia nem nada, assim como na quinta. Depois eu tenho a reunião com o cliente e depois o mercado. Então esse é o meu planejamento da terça. Então vamos lá, finalizei minha manhã, finalizei minha tarde e finalizei minha noite. Passo para quarta-feira e assim por diante. Então repare que eu vou limpando a minha semana da segunda até o domingo, e geralmente no domingo é o momento onde a gente vai sentar e planejar a próxima semana, né? Então, o dia que você faz isso, de fato, não muda nada. Se você quiser fazer isso no sábado, você vai planejar a semana a partir do domingo e assim por diante, tá? Então, é só uma observação mesmo. Se você deixar alguma coisa para trás, por exemplo, eu não fui na academia, mas eu fiz a reunião com o cliente à tarde também. Daí na quinta-feira, daí você passa por ela, eu não fiz essa daqui, eu cortei o cabelo, e assim por diante. Consequentemente, vai ficando algumas atividades para trás, aí você tem algumas opções. Por exemplo, se você for realizar em outro dia, você pode então mudar para outro dia, ou se você de fato passou a data, não vou mais fazer, você pode clicar e excluir. Agora, se for alguma coisa que você quer deixar para a próxima semana, você pode deixar aqui na quarta também, porque você sabe que na próxima quarta-feira você vai na academia de novo. Então, como você não foi na quarta-feira passada, agora você só duplica e joga para os outros dias na hora do seu planejamento, beleza? Então, é assim que funciona, é bem simples mesmo. A ideia é ser simples para que vocês consigam utilizar até sem muito conhecimento a respeito do Notion, tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui com os templates gratuitos. Bom, e só observando aqui como está o nosso gráfico, né? Em tarefas em andamento, nós temos aqui atualmente essas tarefas aqui durante os dias da semana. Nós temos 5 no total, e por categoria nós temos 3 treinos, uma profissional e uma pessoal, até porque aqui só sobrou 3 academias, uma reunião e um aniversário, beleza? E como finalizadas, nós temos aqui então que nós já finalizamos tantas atividades por dias da semana. Isso aqui é legal, porque você vai perceber também os seus dias mais produtivos, né? Então, se ao longo de um ano ali, alguns meses, você percebe que tem 400 atividades feitas na segunda, 200 feitas na terça, você percebe que na segunda você geralmente finaliza mais atividades. Então, é por isso até que servem os gráficos, para você ter essas métricas, né, estimativas de como está o seu dia, a sua produtividade. Em quantidade também, até hoje, né? Até hoje você finalizou 13 atividades,
e por categoria você já finalizou 9 profissionais e 2 pessoal e 2 de treinos. Isso aqui é legal para você ter um equilíbrio, você perceber se você está tendo muitas atividades profissionais, poucas atividades pessoais, às vezes equilibrar um pouco ali a sua rotina, né? Então, enfim, fica a seu critério também utilizar esses gráficos ou não, lembrando que para você visualizar essas informações em gráficos, você teria que pagar uma assinatura do Notion, tá? Mas não é obrigatório, novamente reforçando. E bom, aqui mostrando as outras abas, né? Você tem então uma visualização por semana em formato Kanban, você tem por dia da semana, então caso você prefira visualizar em formato assim de tabela. Bom, e ao lado aqui nós temos uma lista com todas. Então, independente se é da segunda, da quarta, da sexta, aqui nessa lista geral você tem tudo que você tem de demanda na sua semana inteira. Então, é de fato, qual aba você vai utilizar mais no seu dia a dia é puramente preferência, tá? Se você preferir utilizar assim por dia, e daí você vai abrindo aqui um dia de cada vez, fica a seu critério, ou então assim. Aí depende também se você vai utilizar no celular, no tablet ou no computador, que aqui no computador é muito legal você ver assim. Talvez no celular é mais interessante você ver assim. Então fica a seu critério mesmo, a gente deixa bem livre aí para vocês escolherem, até porque cada pessoa prefere de uma maneira, né? E quase que eu me esqueço, né, de organizar as nossas metas. Depois que você termina o seu planejamento, você pode vir aqui e definir quais são as metas. Por exemplo, uma das metas pode ser ir na academia 3 vezes. Então essa é a minha meta da semana. Então eu quero finalizar essas 3 academias aqui na semana. E você pode ter outra meta também profissional, como por exemplo, realizar 2 reuniões com clientes, né? Com clientes. Enfim, aqui você deixa por escrito mesmo, nesse formato bullet points ali, quais são as suas metas, apenas para te lembrar aquilo que é um objetivo ali maior durante a sua semana, tá? Então ficaria assim, bem simples para você visualizar, e aqui embaixo para você ir marcando como concluído cada uma das atividades, beleza? Então esse é o nosso template de planejamento semanal. Se você está conhecendo nós através desse vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever, acessar também o nosso link da bio, lá você vai encontrar o nosso Instagram, outros materiais gratuitos, né? O acesso à área de membros, enfim, temos bastante soluções com o Notion, temos também o serviço de consultoria, onde você pode contratar a gente para criar algo específico para a sua demanda, a sua necessidade ou da sua empresa. Então, já passaram mais de 500 empresas individualmente através da nossa consultoria e você e a sua empresa podem ser os próximos. Então é isso e nos vemos nos próximos vídeos.